Olá pessoal, Casal Starlux aqui e hoje é a inauguração do nosso Papo Liberal, um podcast com o Casal Starlux. Olá pessoal, eu sou a Leia e hoje daremos início a essa nova jornada, né? E aí a gente vai conversar, né, meu amor, com o pessoal sobre casamentos, hedonismo, um pouquinho da nossa vida, do nosso cotidiano, do mundo liberal, que é muito polêmico. E queremos a participação de vocês com a gente. É isso mesmo, gente. O nosso podcast é algo muito diferente de tudo que você já viu. Aqui nós vamos entrevistar e falar com vocês, né? Hoje é a inauguração, então nós vamos falar um pouco de nós, um pouco de cada coisa que vai acontecer aqui, mas nos próximos episódios iremos deixar aqui os nossos contatos para que você também possa participar. E aí, meu amor, o que você fala? Vamos contar um pouquinho de como a gente se conheceu, como foi o primeiro assunto sobre o meio liberal, quem deu iniciativa. Vamos começar do começo então, Vamos né? Para ficar início, legal, né? Vamos desde o nosso início aí. E quem começa? Eu ou você? Eu? As histórias difíceis sempre para mim, né? Então, olha só, gente. O Casal Starlux não nasceu sendo Casal Starlux, né? Nós nascemos como Cleiton e Leia. E mais ou menos há 7 anos atrás, nós nos conhecemos numa balada comum, né? Nada liberal, nada desse mundo. E com 30 minutos que estávamos ali naquele ambiente, eu já senti o desejo de ser sincero e iniciar aquele relacionamento com a verdade. E aí, então, eu tive que falar para a Leia que eu era liberal, né? E aí, ela se assustou muito com isso. E logo de início já me questionou, né, o que seria ser liberal. Começou um questionamento, na verdade foi uma entrevista, né? Nosso primeiro encontro foi uma verdadeira entrevista. E assim, gente, com meia horinha a gente já começou a entender algumas conexões que existiam naquela conversa. E eu expliquei para ela com toda sinceridade, acho que por nós dois temos saído de um relacionamento traumatizante, a gente resolveu ser sincero um com o outro. E, enfim, depois de uma semana, a Leia me chegou com um convite querendo conhecer pela primeira vez uma balada liberal. Porque bateu a curiosidade, né? Tipo assim, um homem vir falar isso pra mulher, eu achei meio assim duvidoso. Mentiroso, né? A maioria dos relacionamentos, infelizmente, começa com a mentira, né? Exatamente. Então me bateu uma grande curiosidade ali, porque eu não conhecia nada do meio liberal, não conhecia nada do swing, mas eu lia contos, eu tinha curiosidades, tinha os prazeres, né, que não eram atendidos. Então ele me questionando, falando sobre isso, já me bateu aquela curiosidade imensa. Eu falei, então, que tal eu conhecer? Vou me liberar para isso, né? Vamos lá. Não vou perder nada com lembrando que é a primeira vez que nós fomos, né, após uma semana de termos nos conhecido, na verdade essa uma semana nós ficamos distante, porque ela realmente imaginou que aquilo era tudo mentira, que eu não vivia nada daquilo, que não existia nada de liberal. E aí depois de uma semana ela ligou e falou, quero conhecer uma balada liberal. Como a primeira vez sempre é algo que a gente tem que ter muito cuidado, eu preferi levar em uma festa de amigos, né? Era em uma casa simples e o rolê acontecia ali em volta da piscina. E o mais interessante foi que na ida, a Leia já rezou aquela missa, né? Acho que toda mulher faz isso. Não vou fazer nada, não vou tirar roupa, todo mundo acha que tem que tirar roupa. E não vou fazer nada, só quero conhecer, ver como que é e ir embora. Enfim, fiz desse jeito, categoricamente, porque a gente tem que passar confiança sempre para a esposa. O maior medo das esposas, eu creio que é o impulsionamento do marido, né? O impulso. A pressão, né? A pressão de quem quer muito ir. Finalmente, e não é assim que funciona. E eu fui bem no cuidado. Certo é que no meio da noite eu senti uma vontade de ir no banheiro, rápido, levantei, fiquei na fila do banheiro um pouco e daqui a pouco já retornei. Quando eu retornei, para minha surpresa, a Leia estava dentro da piscina, já nua, porque nas piscinas, na maioria das piscinas liberais, a regra é sem nada, né? E aí, ela já estava ali dentro da piscina com uma amiga conversando, batendo um papo de boa. E aí ela olhou pra mim e me chamou, vem amor. E aí eu fiquei naquela, né, sem saber como agir.
Como você vai agir se há uns minutos atrás a pessoa falou que não ia fazer nada e do nada ela aparece nua dentro da piscina? E só para deixar aqui um adendo, eu não aproveitei a saída dele para eu fazer isso, tá? Não aproveitei, eu só me senti muito à vontade, muito tranquila. Recebeu um convite, acho que muito à vontade, né? Também, eu recebi um convite muito, muito amigável, ela me trouxe a segurança, que foi a moça que me levou para a piscina, né? Então eu falei, por que não? Eu vou, né? E aí, quando ele chegar, ele vai ter uma surpresa de eu estar aqui e eu acho que ele vai gostar. Vamos ver a reação. O interessante, gente, é que, assim, nesses ambientes a gente faz muita amizade. Então, por mais que era a nossa primeira vez naquele local, logo quando as pessoas perceberam ela ali sozinha, já tentou fazer uma amizade, chamar para conversar e uma oportunidade de iniciar ali uma grande amizade, né? O que muitas pessoas não entendem é que na balada liberal você consegue muitos amigos. No mundo liberal você faz muita amizade. Mas enfim, certo é que eu entrei, né, na piscina aquele dia. Foi uma noite muito agradável, conversamos bastante, conhecemos bastante gente. Após nós termos feito isso, muita gente veio, porque muitas pessoas sempre estão ali esperando algo acontecer para ter coragem. Acho que é isso, né? E aí... depois daquilo, encerramos ali a noite e passado 3 meses, só após 3 meses, muita conversa, muito diálogo, nós fomos ter a nossa primeira experiência realmente em uma casa. E aí, gente, nós tínhamos dialogado 3 meses, isso é muito importante também, né? Conversamos por 3 meses, mas na ida surgiu ali, acho que um nervosismo e um desejo de falar alguma coisa. E ela me perguntou, amor, quais são as regras? Vamos colocar claras as regras. E eu, por estar muito tranquilo, acho que pelo fato de eu ser uma pessoa hedonista, né? Somos hoje juntos. Que depois a gente vai explicar sobre isso, né? O hedonismo, gente, é uma coisa muito importante para o relacionamento, né? Ele tá ligado ao prazer e o prazer ele tem que ter várias regras. Então... Depois vamos deixar aí algumas coisas sobre o hedonismo que ajuda bastante os casais. E eu falei para ela, olha meu bem, não faça nada que não te dê prazer. E gente, por incrível que pareça, aquilo deixou ela muito nervosa. Muito nervosa, muito frustrada, porque eu pensei o quê? Nossa, como assim não tem regras? Um relacionamento sem regras para mim, ó. Ele só quer me usar e não vai dar certo esse negócio, eu já fiquei nervosona. Quase acabamos com a noite, né? E outra coisa, né, que a gente fala muito aqui, gente, é que isso quase acabou com a nossa experiência. E foi uma experiência fantástica, muito interessante. No mesmo lugar da primeira ida nossa, né? Muito bacana, muito interessante. E se nós não tivéssemos tido ali o certo controle das emoções, nós teríamos estragado e talvez não estaríamos no meio aí já há 7 anos. Bom, então é isso. Esse é o nossa apresentação inicial, né? Nosso início. E agora eu quero deixar a palavra aí com a Leia para ela falar para vocês um pouco do que ela achou desse início, né? Então, o meu início foi isso, foi de muita curiosidade, uma mistura de emoções, de medo, de fantasias querendo ser realizadas. Mas, enfim, encontrei a pessoa certa para estar do meu lado, né, meu bem? Deu tudo muito certo, estamos aí. Hoje, para quem não sabe, temos 2 unidades da Starlux. Starlux é a primeira casa de swing ou balada liberal de Rondônia. Está lá há 6 anos. Vamos já para o 6º aniversário, né? Esse ano. E foi uma grande realização, que era muito o sonho do meu esposo hoje. Na verdade, o meu desejo, né, sempre foi de ser realmente, explorar realmente o meio liberal, né? Mas eu tinha muitas crenças que me bloqueava de qualquer coisa, até mesmo de falar, de expor, né, o que eu gostaria de ser realmente. E depois que eu conheci a Leia, eu tive essa liberdade. E falando para ela as minhas vontades, os meus desejos, né? Lógico que tudo com muita paciência, né? Aos poucos, ela foi também entrando nesse universo meu e nos realizando por completo, né? Porque a balada era um dos nossos sonhos, né? Do nada, sentei com ela, falei que tinha vontade de ter um barzinho.
liberal, e aí ela começou a alimentar aquilo ali, acabou virando uma festa de muito sucesso em Porto Velho, e depois disso não paramos, estamos aqui até hoje, né? E o podcast, gente, é um sonho nosso desde lá do começo, porque nós sempre, quando você está iniciando no meio liberal, né, os iniciantes, os curiosos, eles sempre procuram algo para assistir, acho que para se sentir mais seguro. E muitas das vezes nós não encontramos, né? A gente encontra algumas coisas, me desculpem os amigos que fazem, mas algumas coisas vulgares, coisas assim, que às vezes acaba não orientando o casal da maneira correta. E esse é um sonho nosso desde o início, né? De sempre estar passando as orientações para os casais, ajudando para que eles possam integrar aí no meio liberal com mais tranquilidade, né? E ajudar casais assim não é só o nosso sonho, como a gente vive se ajudando, né? Diariamente se conhecendo. Todas as terapias de casais que a gente faz, cada sessão é uma surpresa, né? É muito interessante. É um conhecimento isso. Diferente, né? Então, e esses dias a gente estava assistindo um filme que foi muito interessante para nós dois. De dois idosos, né? Que há mais de 30 anos casados. Eles... Bem mais de 30 anos casados. Eles nem se conheciam direito. Então, assim, a gente só 7 anos, 8 anos de relacionamento, a gente ainda não se conhece também. Então, assim, diariamente é conversa, muito diálogo, muito respeito. E assim a gente vai levando um relacionamento maduro. Diálogo sempre foi o nosso maior foco desde o início, né? E, inclusive, a gente tem vários projetos. Esse podcast é um projeto que foi estudado por 5 anos, né? Entre nós dois, fizemos vários cursos, fazemos na nossa terapia, inclusive... Um dia desse queremos convidar aqui o nosso terapeuta para estar presente aqui com vocês também. E assim, o diálogo sempre foi o fator mais importante do nosso relacionamento. Tudo que aconteceu e que se deu vida foi através do diálogo, né? E é uma coisa que nós sentimos muita falta, por isso que nós resolvemos fazer aqui, acho que não é um podcast, né? É um bate-papo para que cada um de vocês possa entender como se firmar no meio liberal, né? Que é o que mais nos pergunta, né, meu bem? Sim. Muitos acham assim, vocês são um casal perfeito, como que faz para ser assim? Como que faz para ter um relacionamento assim? Não, nós não somos perfeitos. Só fazemos com que tudo se encaixe, tudo se resolva. Tudo vire uma perfeição, exatamente, né? na melhor forma possível, da melhor forma possível. Nada é perfeito se nós não aperfeiçoarmos todos os dias, né? O que a gente percebe é que muitos casais, além de não se conhecer, que isso é normal, né? Não foram criados juntos, não têm a mesma educação, não têm os mesmos conceitos e nem preconceitos, mas os casais se evitam muito de se conhecer, de falar a verdade um pro outro, de se abrir. Medo de se comunicar, né? Medo de falar a própria fantasia, né? Sim. As vontades, os desejos. Nós temos várias histórias aqui, né, para contar, mas eu acho que o que mais vale é a gente falar da gente, né? E a gente passou por fases da nossa vida que tínhamos muito medo das nossas fantasias, né? A Leia mesmo pode contar melhor. Diversas vezes ela teve desejos, aberturas e não teve como levar isso, né? Como levar isso adiante. Não foi ouvida, né? É verdade. Conta aí um pouco sobre isso, vai lá. Vou contar depois da sua vez. Então, gente, eu já cheguei ao ponto de levar relacionamentos com traições não da minha parte, mas da parte do meu outro parceiro, né? Meu ex-parceiro. Que assim, eu cheguei nele e falei, vamos parar com isso, já chega, não dá mais. Já tá se tornando um ato doentio da sua parte, não tá mais legal. Vamos junto, vamos caminhar junto, que tal eu, você e uma outra pessoa, vamos levar isso a 3, a 4, a quantos você quiser, pra gente levar esse casamento adiante. Abriu várias oportunidades, né? Abri várias oportunidades, e a pessoa sempre falava, não, você tá louca, isso não existe, isso não pode acontecer, você tem que ir pra igreja. Essa é a parte mais importante. Tem que ir pra igreja, você tá com pensamentos malignos. Eu falei, não, beleza, não quer levar adiante, então tá. É a última chance, a última oportunidade que eu te dou, eu não aceito mais traições no meu relacionamento. Ok. Dei a última chance, mas enfim, não deu certo. A última chance também foi um desastre.
Não deu certo, finalizei ali o relacionamento, falei pra ele, ó, não dá mais, você não tá preparado pra ter uma esposa, então você segue a sua vida sozinho, que eu vou seguir a minha, tá? Você tá liberto, eu tô te prendendo a fazer as suas vontades, então já vá nasce uma sozinho. coisa aí muito importante, ó, a última chance. A última chance. Deu, né, várias chances pra viver um relacionamento sadio, saudável, onde tivesse uma colaboração dela, né, de estar participando dos atos dele, mas ele não quis, né? Já referiu-se a ir para a igreja. E o nosso maior problema é que a maioria de nós, né, principalmente do meio liberal, fomos criados, né, num meio ali cristão, evangélico, né? E aí acaba que ficamos privados de muitas coisas, muitos desejos, muitas fantasias. E quando acho que nos despertamos, né, para isso, percebemos que o prazer ele não é proibido, né? É outra coisa que o hedonismo vai trazer com muita força, que o prazer faz parte, né, do nosso relacionamento, do nosso dia a dia. O hedonismo ensina nós vivermos por prazer, né? E o prazer não é um pecado. E aí, o que você ia falar para falar agora? Então, conta um pouquinho pra gente como foi o seu, se já teve algumas frustrações no relacionamento liberal, se não. A minha maior frustração, acho que não era tanto do meu relacionamento, né? A minha maior frustração era eu não poder fazer nada do que eu tinha desejo, às vezes pela comunidade que eu vivia, pelos preconceitos que eu tinha, que eu mesmo formei, né, sobre tudo isso. Uma coisa muito legal de se dizer... o próprio preconceito, quando eu te conheci, não sei se você vai lembrar, da maquiagem, né? É verdade. Eu era de uma comunidade evangélica e a maquiagem sempre foi muito mal vista. E aí, quando eu conheci a Leia, todo dia aquela mulher acordava já maravilhosa e eu achava que já estava tudo bom. E ela ia se maquiar e aí eu falava, meu bem, mas pra quê? Pelo meu preconceito, né? Eu falava, pra que isso? E ela sempre falava, eu me sinto mais mulher, eu me sinto mais madura, né? Com a maquiagem. Quando eu saio sem maquiagem, eu me sinto nua. E ela explicando, né? Aquilo que a maquiagem fazia com o bem-estar dela, né? Eu achei muito interessante, perdi esse preconceito e hoje, às vezes, até eu mesmo uso, né? Às vezes ele tá usando a minha maquiagem, tá tudo certo. Mais do que você. Mais do que eu. Então é isso, gente. Às vezes o preconceito que nós trazemos da nossa infância acaba atrapalhando o nosso relacionamento ou atrapalhando nós de nos aproximarmos de pessoa tão maravilhosa, né? Se eu tivesse deixado o preconceito dominar, eu não teria conhecido essa pessoa maravilhosa, que é a Senhora Star, Leia Paixão. Batizada como, né? Batizada como Leia Paixão. Então, nós temos que controlar muito os preconceitos. A minha maior dificuldade era tanto os meus preconceitos quanto o que as pessoas iam achar. Então, talvez no meu relacionamento eu não tivesse tanta dificuldade, né? Poderia até me abrir para falar mais coisas, mas o meu próprio preconceito não permitia que eu me abrisse e não permitiu que eu vivesse algo melhor, né, no meu antigo relacionamento. E já quando eu conheci a Leia, eu já estava pode-se dizer que desprezo, né, existe? Desprendido desses preconceitos, desse julgamento, né, desse medo de tudo que eu estou fazendo é errado. E nós nos permitimos a viver o nosso melhor. Eu acho que a pior sensação é aquela de você querer fazer as coisas e com medo do que o outro vai pensar, de como ele vai te olhar, né? Infelizmente hoje o mundo, né, principalmente o mundo que nós vivemos, prega que o prazer é pecado, né? Então, ninguém quer viver pecando, né? Ninguém quer viver no pecado. E aí acabamos deixando de lado os nossos desejos e até a nossa conversa sadia como casal para viver aquela prisão emocional. E o prazer não é um pecado, né? O pecado é eu estar traindo quem é aquela pessoa que eu escolhi para estar comigo. Isso sim é um pecado. Acho que o maior pecado é mentira, a pessoa estar vivendo a mentira, né? E outra coisa que é muito bacana que nós
fazíamos, né? E aqui a gente deu uma parada. Para quem não sabe, nós estamos há 6 meses aqui em Presidente Prudente, organizando a segunda unidade da Starlux. Então, nós acabamos deixando de lado um pouco da nossa rotina, né? E aí, nós tínhamos uma rotina muito boa, que assim, isso faz todo sentido para os casais, que era a nossa terça-feira, né? É verdade. Que era o nosso dia. Então, a gente pode até aqui, já que é um bate-papo, né? Podemos abrir aqui agora o nosso diálogo de terça-feira será aqui. Todos os dias aqui de frente a vocês. Então, vamos dar a oportunidade para vocês participarem aí desse diálogo nosso, né? Que sempre foi tão importante, fez a gente chegar até aqui. E também tirar as dúvidas de vocês, né? Mandar mensagens, fazer perguntas, tirar a dúvida do meio liberal, dúvidas sobre o casal. Uma das maiores dúvidas que todo mundo tem sobre o casal é como a gente conseguiu abrir, né, tudo esse leque e como a gente vive, né? Uma das dúvidas que o pessoal sempre pergunta, a maior pergunta agora, é para Leia. Leia, você está gestante, né? E como que você vai lidar com isso? Como lidar com os filhos no meio liberal, né? Me perguntam bastante mesmo, principalmente agora, indo esporadicamente, mas indo nas festas da Starlux, né? Aí o pessoal me olha assim, já meio estranho. Eu já dou uma risadinha, passo a mão na barriga, tipo, tá tudo certo. Eu não sou a única grávida ali. Várias gestantes vai, elas se aproveitam e gostam bastante. E esses dias eu recebi até uma pergunta, tipo, eu tô gravidinha, eu posso ir, posso participar? Lógico que pode. Ué, por que não? O que a maioria das pessoas não entendem, né, é que quando a gente resolve viver isso, é viver realmente, né? E nem todo mundo que vive isso vive ali fazendo tudo que há no meio liberal. O meio liberal é um ambiente, é um mundo com várias fantasias, vários fetiches. Vai muito além, né? Vai muito além, né? E tem pessoas que vai só para estar naquele lugar, né? Só por se sentir à vontade, tranquilo, num ambiente super confortável. Com liberdade. Então, com liberdade. Então, não é todo mundo que vai ali que vai para atos. Ou para colocar uma terceira pessoa no relacionamento. Não. Isso é uma coisa muito importante. Queremos separar um dia aí do bate-papo só para falar sobre isso, né? Não é todos que estão ali que vai incluir uma terceira pessoa no relacionamento, que vai interagir com alguém. E temos que também respeitar isso, né? Nós temos alguns casais, o foco aqui não é falar dos outros, mas importante é não citar o nome, né? Só citando um exemplo, e até um exemplo muito bacana, muito curioso. Nós temos um casal, por exemplo, que desde o primeiro dia, eles foram no primeiro dia na casa, inclusive esse casal, ele tinha muito medo de beber as bebidas abertas, né? Um chopp, tinha que levar na mesa dele e abrir na frente dele. Medo de colocar alguma coisa, né? Como a Leia sempre diz, minha mãe falava que não podia deixar o copo nas festas, que o malfeitor vai colocar alguma coisa. Bom, no meu copo não colocaram nada. Então, gente, essa pessoa, ela vai desde o primeiro dia. E ela nunca, em nenhum momento, vamos pôr bem claro, nunca nem tirou uma roupa. Mas em todas as vezes que a gente encontra as pessoas, a gente tem o prazer de perguntar e falar, e a pessoa fala que tá sendo super legal ver tudo aquilo, estar com a gente ali, viver no meio liberal da maneira dele, né? Que é ali sentadinho, conversando, né? Hoje já nem tem mais medo, já toma até um choppzinho, né? Que é aberto, que no primeiro dia a gente ofereceu um chopp, ele falou, não, chopp eu não tomo, porque o copo tá aberto, tem que ser a cerveja. E a esposa dele diz que o momento que ela mais gosta é de estar ali sem poder usar celular. Que é o momento que ela mais tem atenção, que ela mais dá atenção pro marido. Então, que tem mais atenção dele, exatamente, né? A noite perfeita para ela é estar ali com ele nesses momentos. E sabendo que o celular vai estar lá na portaria e que ele nunca vai pegar o celular, ou seja, esse depoimento foi muito... até emocionante no momento, né? Nós estávamos conversando e a esposa olhou bem para nós e falou assim, olha, o momento mais gostoso meu aqui na Starlux é quando meu marido deixa o celular na portaria e a partir daquele momento eu sei que a atenção dele vai ser 100% para mim. E assim, até agora, me arrepia. E assim, foi muito emocionante porque essa esposa está pedindo atenção, né?
ela percebe que ela tem que ir para Starlux para ter a atenção do marido, porque lá o celular fica guardado. Então isso também é uma coisa muito importante de se analisar aí, né? Ultimamente a gente tem estudado muito, né, meu bem, em casa e tal. Eu, na verdade, já fiz alguns estudos, terapia, natoterapia, estou sempre em busca de conhecimento aí. Logo, logo vou estar terminando alguns cursos também. E às vezes eu percebo que eu tô ali estudando e a Leia fala alguma coisa, né? E aí eu acabo não respondendo. E isso aí me dói muito, né? No momento eu já peço perdão, tudo. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Mas nós dois já sabemos que é um erro nosso, né? Eu tô ali prestando tanta atenção no estudo que acabo não respondendo, mesmo que às vezes escutei, né? Ontem eu respondi depois de um tempinho o que realmente você perguntou, né? Depois de minutos ele respondeu. Nossa, já tinha até esquecido a pergunta. Então é isso, gente. O diálogo é muito importante na vida do casal e perceber os erros, né? A gente erra a todo momento, né? Exatamente. Erros acontecem naturalmente e todo dia, toda hora. Até hoje já aconteceu. Hoje. Todo dia acontece. Hoje foi a questão de buscar, né? Exatamente. Falei, tô indo buscar você. E aí demorei, mas assim, depois. Coisa de 15 minutos. 20 minutos depois, ela me falou, já estou indo, né? Estou indo de Uber. E aí, gente, também saber administrar esses momentos, né? Porque eu deixei ela vir de Uber, porque ela ia vir mais calma. Não adiantava ali, depois do meu erro, eu querer consertar, saindo, correndo e ir lá, como já fiz várias vezes, né? E aí, pega ali no momento nervoso, que a pessoa tá estressada, então deixei ela vir de Uber, né? E aí, chegando, ela chegou braba. Mais quietinha, né? Calada. Mais calada, né? Sem arrumar problema. E aí, começamos a conversa e acabou que ela esqueceu que tava brava. Hoje o meu ficar bravo é assim, ficar em silêncio, calado. Na verdade sempre foi, né? Agora é menos, mas antes, se fizesse alguma coisa errada, não tinha mais conversa, né? Agora... Antes o meu bravo ficar calada era um dia inteiro, não podia falar comigo. Agora não, eu chego em casa, passou minutos, ele começa a descontrair comigo, me faz esquecer daquele momento que eu passei e de repente tá tudo ok. Tá tudo certo. Tudo certo. Então esse, gente, é o Papo Liberal com o casal Starlux e é esses assuntos que nós vamos vir trazer para vocês aqui a cada gravação, a cada dia. Vocês têm aí acesso às nossas redes sociais, então nos siga, compartilhe esse conteúdo porque é muito importante para os casais. Às vezes a gente vê ali algo tão importante e acaba não compartilhando, deixando de curtir, e é algo que vai ajudar a esse conteúdo a prosperar aí, né? E levar muita ajuda, tanto para os casais liberal, para quem também não vive nesse mundo liberal, né? Até porque é aquilo que a gente fala, tudo é permitido, mas nada é obrigatório. E se você gosta do nosso conteúdo e não quer viver o meio liberal, tá tudo certo também, né? Tudo certo também. Nós queremos falar sobre relacionamento, né? E não somente focar em meio liberal, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre conversa aberta, como se comunicar com o parceiro, saber ouvir, saber falar, né, de uma forma clara, sem ofensa, e levar de uma forma leve. A maioria dos questionamentos que nós temos, perguntas, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, é como convencer o parceiro, Exatamente. Né? E convencer já é uma forma errada da comunicação, né? Já é a primeira comunicação errada, é você tentar convencer o seu parceiro. Na verdade, você precisa de ouvir o seu parceiro, né? Eu acho que muito relacionamento... Acho não, já do tempo que nós estamos recebendo casais, recebemos aí mais ou menos cerca de 300, 400 casais. Mês passado foi 800 casais. Por mês, dá para perceber muito a falta do diálogo, né? Às vezes a falta também do ouvir o parceiro. Muita gente tem o desejo, tem fantasias, tem o desejo de conversar e acaba não tendo coragem de se abrir com o parceiro, porque não recebe do parceiro aquela uma confiança, né, para falar sobre o seu desejo, sobre as suas vontades, não recebe aí um suporte, né? Então muitas vezes não é nem
convencer o meu parceiro. É escutar o meu parceiro. Saber o que o meu parceiro tem de desejo, de fantasia. E se ele quer, se ele está à vontade, né? Para dividir isso comigo. Né? É a primeira forma de levar o seu parceiro ou sua parceira a um mundo liberal. A uma conversa casa, liberal. Uma conversa aberta, se comunicando, né? Falando o que você deseja, o que você quer, e sem julgamento. A pessoa que tem que saber ouvir também. Eu sempre parti do pressuposto que a gente tem que fazer um momento, né? O que é fazer um momento? Muitas vezes não é você ser... não é uma estratégia nem nada, né? É assim, vou citar um exemplo muito simples. Às vezes você está escutando esse podcast, né? Esse bate-papo, mas não está com o seu parceiro, né? Geralmente o homem lá, vamos pôr, o homem está escutando esse bate-papo e não está com o seu parceiro. Essa deixa já seria um momento para ele levar para a parceira, né? Olha que bacana, né? Tava aqui no meu Instagram, do nada, vi esse casal conversando, trazendo esse assunto. Vamos assistir junto? Achei interessante. Achei interessante. O que você acha disso? Abrir, né, os leques de oportunidade para um diálogo. E não você ver um bate-papo desse e guardar como segredo só para você e acabar não dividindo com o seu parceiro. Acho que esse daí é fatal, muita gente, né? E aí acontece que a pessoa vem aqui no nosso Instagram, no WhatsApp e fala assim: tenho vontade de conhecer, mas a minha esposa é quadrada. Já tivemos esse tipo de... Já. Tenho vontade, mas o meu marido é muito cabeça fechada. Não queria aceitar. Não queria aceitar já significa que ela nunca conversou. Né? Então, essa oportunidade de levar esse bate-papo saudavelmente, não como alguma coisa que você quer, mas alguma coisa que você achou interessante e pretende expandir com o seu parceiro. Né? Porque o seu parceiro é a continuação da sua vida. Uma coisa que a gente vê muito é aquele casal que tem a própria senha do celular escondida, né? O parceiro não pode mexer no celular, não pode pegar, não pode ver, conversas arquivadas, paralelas. E aí, como que vai ter um diálogo, né? Se o celular já não pode, imagina o pensamento, e né? O celular é onde mais a gente dialoga, né? Então, eu, por exemplo, não tenho senha, né? Então, muitas vezes eu conversei com alguém aqui e acabei não tendo tempo ainda de falar com ela, mas ela tem toda a liberdade de abrir o meu celular quando quiser. Então, ela vai ver essa conversa e já é uma maneira de chamar, né? Digamos aí, vamos dar um exemplo. Exemplo, hein? Exemplo. Vamos dar um exemplo simples, né? Conheci uma amiga, né? Acabei de chegar em casa, não deu tempo de falar para ela. A primeira coisa, coloquei meu celular na mesa. Ela não vai ficar me investigando, mas vamos olhar lá. Né? Tem a liberdade, né? De olhar. Meu bem, você estava conversando com a Priscila aqui, tal. Pessoal legal. Outra coisa, gente, muito interessante isso, né, meu bem? Saber ouvir o parceiro, né? O porquê que ele estava conversando com a Priscila. É Priscila o nome da menina que você leu? Brincadeira, gente. Não li ainda. Não tive tempo. Então, assim, né? O porquê, o que é? Às vezes a pessoa chamou sem interesse nenhum, às vezes é uma venda, uma compra, tá? Mas por que você guarda segredo da conversa com a vendedora ou com o vendedor, né? Então, gente, o diálogo, ele constrói o relacionamento. E se não tem diálogo, não tem alicerce, nem existe construção. Ou seja, você tá em um mar de nada, né? Eu lembro da primeira conversa arquivada que você me mostrou no seu celular. Lembra? Não lembro. Surpresa do meu aniversário. Verdade. Teve duas, né? Teve duas. Teve a do casamento. O casamento foi a maior... Gente, ele é péssimo. A maior escondida minha. Ele é péssimo pra guardar segredos. Ele muda totalmente. A pessoa fica muito fora do normal. Acho que o casamento foi o meu maior segredo, né? Pra quem não sabe, nós nos casamos agora no último ano, 2025. E o casamento foi uma surpresa. Para falar sobre isso tem que explicar certinho, né? Casamento surpresa. Nós tínhamos
todo um croquis, um projeto da nossa vida. Isso é muito importante também para o casal, né? Um dia podemos fazer um bate-papo só sobre isso, o projeto ali do casal. Então, nós fizemos um projeto a partir do ano 2019, né? E nesse projeto eu coloquei o meu casamento para 2025. Nós ainda não estávamos tão preparados, né? Não tínhamos tanta conversa ainda, tinha acabado de nos conhecermos. E aquilo foi um transtorno, né? Tremendo. Tinha acabado de conhecer ele, já tinha programado a nossa vida há 5 anos pra frente. Eu casei, né? Eu conheci ela e comecei a programar, porque isso é muito importante também, né? O universo, ele recebe toda aquela nossa programação e começa a preparar. E isso tem as anotações, né? Num caderno preto lá em casa, tá tudo anotadinho, o ano que ia casar, que ia ter filho, não lembro. E aí, gente, eu coloquei a Leia lá como plano para 2025. Rapaz, essa mulher queria ir embora na hora. Louca. Eu falei, como assim? Você me quer como sua mulher só daqui 5 anos? É isso? E daqui pra frente vai ser o quê? Só vai me usar, tudo dela é só usar. Nós temos muito trauma, gente. Essa é uma conversa que nós vamos ter aí, vamos convidar o nosso terapeuta, né? Mas nós temos muito trauma da nossa infância, coisas que aconteceu, ou até mesmo do passado quase que presente, que é o abandono, a traição. E aí a Leia sempre teve, né, antes de a gente começar a nossa terapia, sempre tinha alguns debates com esse abandono ou com essa você só tá me usando. E aí eu coloquei lá que ia ter a Starlux, que ia ter várias unidades e que em 2025 íamos nos casar. E aí, isso eu fiz uma surpresa para ela, chegou em 2025, em janeiro, não sei. Eu comecei a planejar aquilo tudo sem que ela soubesse. E tivemos vários problemas no meio desse meu planejamento, mas eu não podia falar para ela, então eu tinha que ficar mantendo o problema ali numa boa, né? Mantendo um problema. Passagem de lua de mel comprada, e aí não podia falar que nós tínhamos uma viagem para maio, e aí ela queria, já inventava outra viagem, e olha, muito terrorismo. Enfim, gente, deu certo. Ela estava ali no nosso casamento em 2025. E eu tive que esconder, né? Acho que foi a minha maior mentira. Eu tive que mentir para ela vários momentos e tal. E ali eu deixei uma conversa arquivada. E todas as pessoas que eu conversava, ao invés de eu apagar, eu só arquivava, né? Porque se gerasse alguma desconfiança mais forte para não ter problema com o nosso relacionamento, eu abriria ali o arquivo e ela veria a conversa. Estragaria, sim, a surpresa, mas não estragaria o nosso relacionamento. Né? É verdade. Então, o principal, até quando você vai fazer uma surpresa, não esconder 100%, né? Não é assim também. Tem uma propaganda agora que a mulher vem e fala: o que é essa mulher de lingerie aqui? Você já viu? Não. Ela mostra, né? Fala: o que essa mulher tá fazendo aqui? Seminua no seu celular? Ele fala assim: já estragou a surpresa, era a lingerie que eu ia comprar pra você. Mas e agora por que ela tá mandando nua? Já vendeu. Então é isso, gente. O relacionamento, ele precisa de comunicação, precisa de planejamento, né? E o nosso bebê também foi planejado. E para você que tem dúvida de como nós levamos, né? O meio liberal e a família, é simples. É comunicar, lógico que cada um vai ter o seu momento, né? Mas nós comunicamos, sim, as nossas intenções, mas não as nossas ações, né? Exatamente, que é muito importante, né? Uma intimidade nossa é nossa. Às vezes o casal pensa que falar a verdade para um filho, por exemplo, é ter que se abrir. Não, o seu filho vai ter a idade dele, de conhecer as novidades dele, né? O mundo dele, viver o mundo dele, ele não tem nada com o seu mundo, né? Você deve sim, não vamos dizer uma explicação, né? Mas um diálogo saudável para que ao invés dele ouvir das pessoas, ele ouvir de você, né? Por exemplo, os meus filhos estiver assistindo esse vídeo aqui, né? Ele não vai ter nenhuma surpresa. Ele sabe que eu tenho uma escolha diferente da escolha de metade da sociedade e que eu tenho, né, as minhas opções. Agora ele não precisa saber do que eu vivo,
na minha vida pessoal, eu e a minha esposa, né? E assim vai ser também com o Joaquim e com os nossos pais, né? Qualquer dia vamos falar sobre a nossa visita ilustre da minha amada sogra na casa de swing pela primeira vez, né? A mãe da Leia foi visitar a gente e nós morávamos dentro da casa e foi a primeira pessoa da família, né? Foi. E o mais interessante foi que a Leia com vergonha correu, com medo, se escondeu, com medo, tudo. E a mãe dela chamou a atenção dela. Olha, filha, se esse é seu sonho, se você está vivendo aquilo que te faz feliz, para com isso daí. Você não deve nada para ninguém e a sua vida só pertence a você e seu esposo. É verdade. Foi bem impactante para mim. Como foi a visita da sua mãe pela primeira vez? Eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, não acredito que ela tá aqui, gente. E agora? Vamos desmontar essa casa, vamos deixar uma casa normal. Vamos fazer uma maquiagem aqui. Nossa. E aí, adiantou essa maquiagem, não? Nada. Sempre tem um ponto ou outro, né, que olha assim e fala, essa casa é diferente. E ela acabou descobrindo. Nossa, ela descobriu, sem que ninguém falasse nada, descobriu sozinha. E deu tudo muito certo. Hoje ela é minha fã. Se ela estiver assistindo a gente aí, um beijão, minha sogra. E é assim, gente, também para os meus pais, né? Meu pai é muito evangélico, então tinha muito receio, né, de abrir com ele. Mas em um dia nós estávamos conversando e ele achou simplesmente que eu tinha um cabaré. E aí eu achei melhor eu explicar, né, para o meu pai o meu estilo de vida, a minha balada, do que o meu pai viver pensando que eu era dono de cabaré aí, né? Que eu era cafetão, né? Então, muitas vezes a gente acaba escondendo aquilo que a gente tem vontade de viver. Falo novamente, não que a gente tem que sair falando da nossa vida para todo mundo. O meio liberal é um local discreto, sigiloso, tem que ser, né? Porque muita gente não faz desse ambiente assim. Mas o meio liberal tem que ser discreto, tem que ser sigiloso. A sua vida pessoal é só sua, mas alguma hora, né, como nós chegamos no nosso momento, se você tiver o desejo ou tiver que falar por algum motivo, seja aberto, né, naquilo que é a sua vontade, é o seu desejo, né, é o seu estilo de vida, né? Mas não precisamos de falar nada da nossa vida íntima para ninguém, né? O que a gente faz em outros momentos, em quatro paredes, fica entre a gente e ninguém precisa saber a fundo o que acontece. E o Papo Liberal, gente, é sobre isso, tá? É sobre diálogo, sobre abertura, sobre saber ouvir e saber se comunicar com seu parceiro. Então siga as nossas redes sociais, compartilha, se inscreva também nos nossos canais para que a gente possa levar esses vídeos e todo esse conhecimento do casal Starlux, Cleiton e Leia, para mais gente e para que nós possamos ajudar a cada um de vocês a tanto viver uma vida melhor entre o casal e saber se comunicar, né? Como também, se quiserem, se for o desejo de cada um de vocês, viver aí, iniciar no meio liberal, né? Vamos falar um pouquinho de iniciante, né? Vamos falar dos traumas. Não acho que não existe trauma, né? Pelo menos quem vai aí na Starlux, a gente procura sempre orientar muito bem, né? Com os nossos anfitriões, sempre passar as regras, a comunicação clara, né? O não é não. Clara é muito importante e também saber entender o ponto de vista do parceiro, né? Porque assim, não é só eu querer falar todas as minhas vontades, os meus sentimentos e não saber ouvir. Eu tenho que saber ouvir também. Eu tenho que estar preparado para aquilo que vem depois de eu falar. Eu posso te falar tudo que eu tenho vontade de fazer, mas eu também tenho que saber ouvir. Eu acho que saber ouvir é a parte mais importante, né? Sim. Porque você ouve e você vai interpretar o que você entendeu, mas às vezes o que a pessoa quer passar é algo totalmente diferente, né? Eu acho que o que faz muito a gente ouvir de forma errônea é os preconceitos, né? Uhum. Às vezes o próprio marido, né? A esposa chega em casa, de repente, ouviu... Trabalha em algum lugar, trabalha no hospital e ouviu lá falar, né, sobre o papo liberal. E aí vai levar pro marido e o marido já tá com safadeza no trabalho. O que você tá indo buscar? E muitas vezes o casal não tá indo buscar, como a gente já disse, né, uma terceira pessoa, né? Mas sim
algo dentro deles mesmo, né? Tipo, poder conversar, poder se comunicar abertamente. Porque o ser liberal não é só relações e atos. É conversar, poder ser claro um com o outro, né? Nós não estamos aqui para falar da vida de ninguém, mas o que eu vejo muito em alguns casais que nós conhecemos é que eles vão ali no ambiente e acaba se preocupando muito se vai estar cheio, se tem muita gente, se está animado e acaba não aproveitando o ambiente para sentar, conversar. Eu não lembro se você se lembra, acho que é a primeira vez que nós fomos na Hot Bar, e aí tinha as escadas para baixo e as escadas para cima. Uhum. E a gente entrou numa portinha que não era ambiente nenhum, acho que era só o fim mesmo. Uhum. E aí a gente sentou num sofazinho e começamos a conversar. Ficamos mais ou menos cerca de umas 2 horas conversando naquele lugar. E as pessoas não entendiam nada, porque elas subiam a escada também achando que ia ser ambiente. E só tinha nós dois conversando e não tinha ambiente nem nada. Aí às vezes a pessoa parava e ficava olhando, tipo, esperando eles fazerem alguma coisa, né? E a gente só querendo dar continuidade no assunto. E muitas vezes o ansiosinho pensando assim, esse casal só conversa, né? Tivemos também agora, essa semana, em Campinas, estávamos ali conhecendo os casais e tal, e um pessoal ansioso bateu, né, na porta não, do outro lado da parede, dizendo muita conversa. Então fica aí a dica, né, para vocês ansiosos, iniciantes, que tá indo agora pela primeira vez. Nem todo mundo é obrigado a fazer aquilo que você quer. Quer dizer, ninguém é obrigado a fazer aquilo que você quer. Cada um vai por um motivo, né, por uma escolha, por algo que quer. E muitas vezes esse algo do casal não inclui você. Então não seja inconveniente, né? Isso pode até assustar um casal que vai ver o casal ali trocando uma ideia, conversando e achar que isso é anormal. Talvez anormal pode estar sendo a sua atitude de querer que o casal esteja fazendo algo a mais. E aí nessa casa a gente até ficou incomodado, né? Os casais acho que saíram, né? Saíram, começaram a reclamar e tudo, saíram e foram pra balada, né? Onde não dá muito pra conversar por causa da música alta, mas não tinha outro jeito. Não teve como, assim, ter o diálogo, porque o pessoal tava ansioso, né? Às vezes, a primeira vez deixa um pouco, né? Ansioso. As pessoas, acho que buscam muito algo que não existe, né? Eu acho que a nossa mentalidade, a nossa a aprendizagem da parte sexual em cima de pornografia, acaba achando que tudo que é relacionado à sexualidade vai haver a pornografia, né? Uma coisa que acontecia muito no início era o pessoal chegar na porta, né? Não sei se você lembra, no começo, gente, era só eu e a Léia. Então eu era o segurança, ela era a recepcionista, atendente. Eu era o anfitrião, ela era atendente, eu era o garçom, ela era a caixa, e depois nós dois éramos a atração, né? Como que é? A atração espontânea da casa. A apresentação espontânea da casa, né? Então, eu ali na portaria, muitas vezes chegava 1, 2, 3 casal junto e queria olhar, né, o que estava acontecendo. Ou então outros olhavam e falavam, mas não tá todo mundo nu? Então, gente, uma balada liberal não é um filme, tá? Então, nada do que você viu em filme você vai ver lá. Muito dificilmente. Né? Uma balada liberal é algo real. São casais que estão ali de muito respeito, pais de família, né? Pessoas que estão ali para conhecer um mundo diferente, para fazer algo diferente, e nem sempre está ali para fazer os seus gostos, né? Muitas vezes também não só solteiro, mas também casais, né? Já Sim, passou por essa situação de casal querendo que alguém fizesse do jeito deles, né? Instruindo, né? Tem que ser assim, e não. Tá ali naquele ambiente, mas não tá fazendo nada, isso é errado. Não é errado. Gente reclamando, já várias vezes já vi gente reclamando, até falando, se viesse aqui para conversar, vamos conversar num bar. Não, gente, se você não foi para conversar, tá tudo certo, nós respeitamos, né, e todos que estão lá têm que respeitar, mas se você foi para conversar, também temos que respeitar, né. O ambiente liberal, ele é liberto para todos, ele não existe julgamento, ele não existe
preconceito, né? Ele não pode existir nenhum tipo de barreira. Ele é um local liberto, um local onde você vai para sentir à vontade. Se quiser ficar com roupa, fica com roupa. Se quiser ficar sem roupa, também pode ficar sem roupa, né, meu bem? Sim, pode. Como que era lá na Starlux quando dava 2 horas da manhã? Quando era só eu e você? Quando era só eu e você. A gente tinha que fazer alguma coisa para iniciar ali, senão o pessoal ficava literalmente conversando na noite. Ficava literalmente. Porque o pessoal tem essa de, se ninguém começar, eu não começo. E às vezes... Tinha, né? Hoje em dia às não vezes tem são só espectadores, né? E é interessante a gente pensar que se for todo mundo para ver, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ficar só vendo mesmo. Vai ficar só vendo, né? E tá tudo certo, desde que ninguém saia chateado porque não viu nada. Né? Até porque se você quiser ver alguma coisa, é simples. Temos aí os canais abertos e fechados. Temos o cinema também. E, gente, temos o cinema, isso mesmo. Não tem nada pra fazer, não rolou conversa, não rolou nada. Vai pro cinema, né? Pega um filminho lá, vai trocar uma ideia. E falando assim sobre conversa aberta também entre o casal, o que eu acho bem assim frustrante para uma... Por exemplo, é um exemplo que aconteceu comigo, né? Comigo não, com uma pessoa que veio me contar. É um casal assim que os dois sentam na mesa com você e falam assim... nós só aceitamos mulher no nosso relacionamento. Mas ela sozinha já falou pra mim, eu não posso ficar com homem nenhum porque ele não deixa. Isso daí é cruel, Não né? é frustrante uma coisa dessa? Isso é muito frustrante. E isso daí tá semeando, plantando. Ela tá vivendo pra quem? Uma traição, né? Porque, assim, eu vou liberar até certo tempo, né? Até certo momento. Às vezes no início aí, nós tivemos muito isso no início, eu me privar de algo, né? Segurar, ter paciência, esperar o momento do outro, tranquilo. Agora depois de um tempo que já está no meio liberal, só um tem o direito e o outro não. Privar o outro de ser quem ele quer ser. Não. Eu acho que tá no lugar errado e tá semeando, vai colher logo, logo uma enorme traição, né? E frustração. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente com a traição da mulher, né? Porque a traição da mulher ela é só vingança, né? Só vingança. Então, cuidado que às vezes você pode estar dormindo com seu inimigo do seu lado. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes o nosso desejo, ele sobrepõe o limite do outro, né? Todo mundo tem os seus limites e eu acho que nós não somos ninguém para limitar o outro, né? Mas temos que respeitar o limite de cada um. Então, se você leva o seu parceiro e quer só você se divertir e acaba, às vezes, deixando o seu parceiro de lado, isso é um tema muito importante para se falar. Isso é traumático. Aquele casal que, às vezes, a esposa ainda tá acanhada, né? Tem uma certa timidez e o cara deixa ali a esposa sentadinha, né? E vai para os ambientes se divertir. Isso aí também é uma coisa que é triste. Às vezes a gente vê, acaba dando uma atenção, mas é bem, acho que fora, né? Essa pessoa não tá vivendo o mundo dela, né? Ela tá vivendo um mundo ali para ele que ela tá só acumulando e semeando frustrações para a vida dela mesma. Porque ela tá... Aí eu perguntei para ela, mas por que você não fala isso para ele? Não, se eu falar um negócio desse, ele fica louco. Perigoso até acabar o casamento. Relacionamento. Então, assim, acho que isso é muito importante, né? Nós estamos falando aqui para o casal. A nossa busca aqui nesse papo é trazer clareza, abertura de diálogo, ideias, né? Para ajudar, porque muita gente fala, né? Novamente fala, como convencer o meu parceiro. E nós queremos dizer para você que você não vai convencer o seu parceiro. Você vai ouvir, né, o seu parceiro, saber dele, o que ele deseja. E uma coisa que eu sempre falo para aqueles engraçadinhos que falam assim, eu quero ir, eu tenho muita vontade de conhecer o mundo liberal, mas a minha esposa não aceita. Porém, ele nunca falou isso para a esposa dele. Como que ele disse que ela não aceita se ela nem sabe disso? Se ela nem sabe. E eu falo, olha, a minha orientação pelo WhatsApp, e deixo aqui também para vocês essa orientação, se a sua esposa não curte, não conhece, não tá afim, o seu local é em casa, e não na balada liberal, no meio liberal.
porque você tem que estar ali acolhendo ela, preparando ela, esperando o momento dela para que ela vá como sua companheira. Eu dou até uma dica aqui para os casais. Se você descobrir que o cara que está ali trocando ideia, querendo alguma coisa com vocês, é casado, gente, sai fora, porque vocês estão ali alimentando uma traição, alimentando uma pessoa que não tem coragem de conversar com a parceira, ou muitas vezes nem coragem de trazer a parceira, né? E quer estar no local errado. Ouvimos essa semana também o pessoal falando sobre o carnaval, né? O carnaval ali, só casais ali, tudo certinho e tal, do nada chegou um engraçadinho, casado, não levou a esposa dizendo que ela não curtia carnaval e querendo interagir com todo mundo. Logo o pessoal percebeu e tirou o cara fora, né? Não faz parte. Então, a gente também tem que ter essa clareza, né? Se a sua esposa não está preparada, não vá. Não é o seu lugar no meio liberal. Ou então, chega nela, conversa, né? Explica, olha, eu quero viver isso e você não está preparada, eu vou me retirar desse relacionamento. Eu acho que isso é bem mais bonito, né? Pode gerar até uma amizade entre vocês e você deixar a pessoa viver o que ela quer viver e você vai viver o que você quer viver, né? Essa foi a escolha que eu fiz no término do meu relacionamento, né? A minha mente, as coisas que eu queria para mim não tinha nada a ver com o que ela queria para ela, né? Ela queria seguir uma religião e eu já não queria mais, ela queria estar com pessoas que eu não queria, então simplesmente eu a chamei e falei, olha, eu acho que não tem mais nada a ver, né? Podemos continuar amigos, temos aí uma família que não vai acabar, somos uma família, mas a partir de agora não temos mais um relacionamento, né? Porque os meus desejos não são os mesmos que o seu. Como que eu vou estar numa balada liberal por enquanto a minha esposa está na igreja, buscando coisas diferentes para dentro da casa, né? E aí, gente, o próprio universo, você vai confundir o universo aí, né? Na mensagem que você quer. Então é isso, né? E aí eu finalizei ali numa amizade, somos amigos até hoje, mas eu vivo a minha vida, né? Com a minha esposa, a pessoa que quer as mesmas coisas que eu, e ela a vida dela, né? Então se você tá aí indo pro meio liberal, sozinho, com a desculpa, pretexto, né? Muitos usam como pretexto porque não tem coragem realmente de levar a esposa também para ser feliz, para curtir como ele quer curtir, né? Não tem caráter. Até peço desculpa aí para quem tá ouvindo, mas eu sou muito sincero e às vezes sou até tido como ignorante, arrogante, mas infelizmente eu sempre fui muito claro naquilo que eu falo e eu acho que é falta de caráter eu deixar o meu companheiro em casa, né, dormindo às vezes ou cuidando dos filhos para ir me divertir em uma balada sozinho, me fazendo de solteiro. Então, já digo aqui para vocês que não são bem-vindos nem no nosso meio de amizade e muito menos na nossa casa, né? Porque a Starlux preza muito pela pessoa sincera, que vai no status que ela está. Então, se você é solteiro, vá como solteiro. Se você é casal, vá como casal. E já deixo outra dica aqui. Se você é aquele solteiro que às vezes quer achar uma companheira para pagar mais barato para entrar, porque acha que uma entrada é mais caro, cuidado que você pode estar pagando muito mais caro por isso. Essa pessoa depois pode querer te chantagear. Essa pessoa pode consumir exageradamente na sua conta porque acha que está sendo usada. E essa pessoa também pode te proibir de interagir, participar, conhecer mais gente, simplesmente porque ela não tem uma conexão com você. Então, você amigo solteiro que quer conhecer uma balada liberal, não só a Starlux, vá solteiro. Independente do valor da entrada, você pode ter certeza que você vai ter bem mais vantagem ao entrar, a conhecer as pessoas, a ter liberdade de verdade, do que pagar um pouco mais barato e acabar tendo um custo bem mais caro no final. E isso é o que a gente vê, né? Sim, e geralmente quando a gente descobre ali no meio da festa que o cara é solteiro, além dele pagar toda a consumação daquela pessoa que ele levou, ele paga, a entrada dele é revertida para solteiro. Então o custo dele fica bem maior, porque ele pagou ali uma entrada como casal, agora ele vai pagar uma entrada como solteiro e vai pagar ela como solteiro e a consumação dele. Porque a partir do momento que o cara fez esse convite, ele está assumindo
toda essa responsabilidade, né? Então, a minha dica aí de hoje para vocês, solteiros, vá conforme for o seu status. E se você é casado, espere o momento da sua esposa, né? E tem esposa também, né? Às vezes a gente direciona muito pro marido, mas também tem esposa que quer curtir esse meio, né? Eu já vi uma, por exemplo, que mandou mensagem falando, né? Meu marido tá viajando e eu queria ir solteira. Não, espera seu marido chegar de viagem e vem com ele, né? Qual a dica aí pra esse tipo de relacionamento aí? Eu acho que é um relacionamento sem alicerce, né? Sem total, né? Sem total alicerce. Porque se ela não sente o prazer de quando ele está em casa e com ela numa balada... Não sente prazer de convidar, né? Não sente prazer nenhum, né? Quer estar sozinho em um ambiente de diversão? E engraçado que as desculpas que a maioria dos solteiros usa eu não quero estar lá sozinho, né? Eu não quero chegar lá e ficar no meu canto sozinho, então eu vou levar uma parceira. Não, primeiro que você não vai ficar sozinho, que lá temos todo um pessoal para te acolher, um aparato, né? Para estar ali com você, para te dar atenção, para te instruir. Então, sozinho você não vai ficar, então não use mais essa desculpa. Não cola. Vá no seu status. Vá no seu status, que é bem melhor. Conhecer pessoas, fazer novas amizades, conhecer o ambiente, curtir uma noite descontraída. Nunca vá só pensando na parte da sexualidade, porque talvez você possa estar indo no lugar errado, né? Tá investindo o seu tempo e o seu dinheiro no lugar errado. O meio liberal, ele é um local onde, para descontração, para diálogo, para abertura, para fortalecimento, não digo, né? Eu acho que o relacionamento ele tem que estar bem fortalecido para estar no meio liberal. Mas fortalecimento do diálogo, né? Sim. E aí, de repente, depois de tudo isso dando certo, a parte da sexualidade é apenas a consequência, né? Então, às vezes, você vê um casal ali se divertindo, você vê um casal integrando uma terceira pessoa, ou até mais, né? Digamos aí, um sexteto, né? Ou um oitavado, né? E aí você pensa, quer viver aquilo ali. Mas tem que entender que aquilo ali é o resultado de pessoas maduras, que conversaram muito que têm uma vida estabelecida e chegou naquele resultado ali, né? É isso mesmo. Depois de muito diálogo. Então é isso, gente. Esse é o nosso Papo Liberal. Daremos continuidade, responderemos perguntas, tiramos dúvidas. Então, a gente vai deixar lá no Instagram uma caixinha para o próximo episódio, né, meu amor? Ter as perguntinhas, A gente vai responder perguntas, tirar curiosidades e dúvidas também. É isso mesmo, gente. Esse é o Papo Liberal de hoje. Ele vai acontecer toda quinta-feira. A partir daí das 19 horas, vamos estar soltando o Papo Liberal. E fica a dica aí, o convite para vocês virem nos assistir, virem estar com a gente aí, fazer os seus comentários, né? Sempre deixa aí nos comentários também, que a gente vai estar respondendo, tá? Curta, compartilhe e siga nossas redes sociais aí. E se inscreva no canal.